Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio de nossa série sobre séries eu vou apresentar para vocês um novo tipo de convergência. Isso mesmo, a gente pode se perguntar o que seria um outro tipo de convergência, né? Então vocês vão ver no vídeo de hoje um novo tipo de convergência que a gente vai entender a utilidade um pouquinho mais no futuro, né? Mas por enquanto ele vai ser apenas mais um utensílio para a gente demonstrar que uma série é convergente. Então vamos lá. Então a gente vai considerar essa série aqui, tá? Então essa série n igual a 1 a mais infinito, que eu vou supor que é convergente, né? Do valor absoluto do termo geral a n. Tá? Então por enquanto o que a gente fez foram séries que alternam o sinal ou séries que são totalmente positivas. A gente nunca falou sobre valor absoluto, né? Então agora vamos botar um valor absoluto. Então isso daqui não é nenhum mistério, vai ser a soma do valor absoluto de A1 mais o valor absoluto de A2, mais o valor absoluto de A3, e etc, etc, até mais infinito. Ok? Então, o que seria uma absoluta convergência? A absoluta convergência nada mais é do que, se a gente demonstrar que essa série é convergente, isso daqui vai implicar que a série n igual a 1 a mais infinito de AN, tá? Então não mais o valor absoluto de AN, mas AN vai ser absolutamente convergente, que eu vou anotar ACV, tá? Então A de absoluto e CV de convergente, beleza? Então, se a gente conseguir demonstrar que uma série com valor absoluto é convergente, a gente consegue demonstrar que a série sem um valor absoluto é absolutamente convergente, né? Então, obviamente, no final das contas, ela é convergente, né? E isso dá um utensílio a mais pra gente, né? Se a gente não consegue estudar a série por si só, mas se a série em valor absoluto a gente consegue estudar e demonstrar que ela é convergente, a gente já tem o nosso resultado, que ela é ACV, no caso, absolutamente convergente. Então vamos tentar estudar essa série aqui, tá? Então uma série alternada, então menos 1 potência n menos 1 vezes 1 sobre n ao quadrado, tá? Então é uma série alternada, a gente quer estudar a convergência dessa série. Aqui, como a gente tem um 1 sobre n ao quadrado, a gente se pergunta, talvez a gente possa utilizar as séries P, né? A gente tem um P estritamente superior a 1 aqui, né? Então a gente sabe que ele é convergente, é uma série de referência, a gente sabe que ele é convergente. Beleza. Mas para ter isso, a gente precisa ter um valor absoluto. Então vamos utilizar nossa série em valor absoluto, beleza? Então eu vou considerar a série n superior ou igual a 1 do valor absoluto, então de menos 1, n menos 1 sobre n ao quadrado, ok? Então isso daqui vai ser igual a série de n superior ou igual a 1 de 1 sobre n ao quadrado, tá? Porque o valor absoluto disso daqui é 1 sobre n ao quadrado, simplesmente, né? E a gente sabe que essa daqui, ela é convergente. Ela é convergente. Então o fato que eu demonstrei que essa série aqui, ela é convergente, eu demonstrei automaticamente que essa daqui é absolutamente convergente, por definição. Infelizmente, nem tudo pode ser funcional, né? Infelizmente, as coisas não dão certo sempre. Então, se a gente considerar, por exemplo, a nossa série, que a gente estudou no outro vídeo, né, que é a série harmônica alternada, então a série que a gente sabe que é convergente, então n igual a 1 a mais infinito, de menos 1 potência n menos 1 sobre n. Ok? Então a gente demonstrou que ela é convergente, né? Pelo teste da série alternada, né? Então a gente viu que como o termo geral é decrescente e tende a zero, né? Ela é convergente. Só que agora vamos considerar o valor absoluto dela, né? Suponhamos que a gente não sabe utilizar o teste da série alternada, a gente quer utilizar o valor absoluto porque é mais fácil. Mas se a gente fizer o valor absoluto dessa série aqui, isso daqui vai ser igual à série de n. Então eu vou ter que mudar isso daqui. Então n superior ou igual a 1 de 1 sobre n. Só que isso daqui a gente demonstrou que ele é divergente. Isso daqui é a série harmônica, ok? Então nesse caso a gente tem uma série que ela é convergente, mas ela não é absolutamente convergente, ok? Então isso daqui a gente chama de semiconvergência. Na prática a gente raramente usa esse termo, tá? Mas para vocês que querem se aprofundar um pouquinho mais, a gente chama isso de semiconvergente, beleza? Então a semiconvergência o que é? É uma série que é convergente e não absolutamente convergente, beleza? Então ela não é totalmente convergente, é por isso que a gente chama de semiconvergente. Agora eu vou demonstrar um teorema para vocês que parece meio óbvio, né, que eu acabei já utilizando, né, que se a gente demonstra que uma série é absolutamente convergente, ela é convergente, né? A gente consegue explicar meio na lógica que se ela for absolutamente convergente, ela é convergente. Agora, obviamente, se ela for convergente, ela não é absolutamente convergente, não necessariamente, né? Mas eu vou demonstrar isso, eu vou utilizar o critério de Cauchy, tá? Vai ser uma demonstração bem simples, só vocês vão ver que a gente vai utilizar uma desigualdade triangular. Então vamos utilizar o critério de Cauchy, né? Então ele nos diz o quê? Ele nos diz que se temos uma série AN convergente, né? Ela converge C somente C, tá? C somente C para todo epsilon estritamente superior a zero, vai existir um n que pertence aos naturais, tal que vamos ter o valor absoluto de AN
mais 1 mais AN mais 2 mais etc. até um M, por exemplo, né? Então um AM, valor absoluto, que é estritamente inferior a epsilon, né? Então a gente consegue escolher um epsilon bem pequeno, mas sempre estritamente positivo, tal que a partir de um certo rank a gente vai ter a soma desse valor absoluto que vai ser inferior a esse epsilon, tá? Então é bem parecido com o teorema formal, no caso a definição formal de um limite, mas aqui é o critério de Cauchy para as nossas séries. Só que a gente supõe que o valor absoluto também converge, né? Então o critério de Cauchy também vai se aplicar, mas com o valor absoluto. Então a gente vai ter, então, se a série do valor absoluto de AN convergente, isso quer dizer que para todo epsilon estritamente superior a zero vai existir um certo rank n, né, que pertence aos naturais, tal que o valor absoluto de AN mais 1 mais o valor absoluto de AN mais 2 mais etc, né, vai ser estritamente inferior a epsilon. Então isso daqui até m também, tá? Então o valor absoluto de AM vai ser inferior a epsilon também. Então como a gente tem os dois casos, porque a gente tem uma convergência normal e uma absoluta convergência, né, a gente vai tentar utilizar a desigualdade triangular. Eu quero ligar alguma coisa que tem um valor absoluto e a outra coisa que tem um valor absoluto, mas de uma maneira diferente, né? No caso daqui, numa soma. Então utilizando a desigualdade triangular, a gente tem então que o valor absoluto de uma soma vai ser inferior ou igual à soma dos valores absolutos, né? Então a gente vai ter x1 mais x2 mais etc. até mais xk, que vai ser inferior ou igual a valor absoluto de x1 mais o valor absoluto de x2 mais etc. até o valor absoluto de xk. Então isso daqui é o que a gente chama de desigualdade triangular. A gente já utilizou várias vezes para as integrais. Então aplicando para a nossa série, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o valor absoluto de AN mais 1 mais AN mais 2 mais etc. até AM, que vai ser inferior ou igual, então, a soma dos valores absolutos. Então, AN mais 1 mais o valor absoluto de AN mais 2 mais etc. até o valor absoluto de AM. Ok? Só que isso daqui a gente viu que era estritamente inferior a epsilon, também, pelo critério de Cauchy. Beleza? Então, isso daqui também vai ser estritamente inferior a epsilon. Só que o fato que isso é estritamente inferior a epsilon quer dizer que ela é convergente. Então, a gente demonstrou que se o valor absoluto é convergente, isso implica que isso daqui é convergente, ok? Pelo critério de Cauchy. Então vamos estudar essa série aqui, né? Que agora a gente botou um cosseno. A gente gosta bastante de cosseno e seno porque a gente consegue enquadrar eles, tá? Então a gente consegue ou majorar ou minorar. Então pode assustar um pouquinho, mas não é tão complicado assim. Beleza? Então a gente quer ver se ela é convergente, se ela é divergente, se ela é semiconvergente, e etc. A gente quer saber tudo sobre essa série aqui. A gente tem um cosseno sobre n ao quadrado, a gente sabe que cosseno a gente consegue enquadrar entre menos 1 e 1. Só que o menos 1 sobre n ao quadrado não nos ajuda em nada, ok? Então a gente vai considerar o valor absoluto, né? Enquadrar um valor é a mesma coisa que majorar o valor absoluto. Então a gente vai considerar o valor absoluto dessa série, ok? Então a gente vai considerar a série n superior ou igual a 1 do valor absoluto de cosseno de n sobre n ao quadrado, ok? N ao quadrado sempre é positivo, né? Então vai ficar a série de n superior ou igual a 1 de cosseno de n, né, em valor absoluto, sobre n ao quadrado. A gente sabe que cosseno de n em valor absoluto é estritamente inferior a 1, então a gente sabe que isso daqui vai ser estritamente inferior à série n igual a 1 a mais infinito, que a gente sabe que é convergente, de 1 sobre n ao quadrado. Ok? Então aqui a gente tem um teste de comparação direta. A gente sabe que a gente consegue majorar com uma série que é convergente, então essa série necessariamente é convergente. Então como a gente demonstrou que essa série é convergente, então essa série ela é absolutamente convergente. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então a absoluta convergência é um utensílio muito poderoso, tá? Que nos introduz outros tipos de convergência que a gente vai entender mais no futuro, mas é uma boa solução caso vocês esqueçam o teste da série alternada, né? Ou caso vocês esqueçam outros valores, mas que o valor absoluto pode ser algo mais simples de estudar. Beleza? Então a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.